Olá, seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa, nosso jornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e em São José. E vamos aos destaques desta edição. Vereadores aprovam projeto que estabelece princípios para nortear o atendimento especializado a crianças que ficaram órfãos de mães vítimas de feminicídio. Menos leitores. Estudo aponta que nos últimos 3 meses, 53% dos brasileiros não leram nem mesmo uma parte de um livro. Nicotina no organismo de quem usa o cigarro eletrônico pode ser até 6 vezes maior se comparado com a concentração encontrada em fumantes de cigarro convencional. Vereadores aprovam projeto de lei que garante a pessoas com suspeita de doenças raras o encaminhamento prioritário na rede de saúde para a confirmação do diagnóstico. Seja bem-vindo ao Semana Legislativa. A gente abre com o balanço da sessão realizada nesta quinta-feira. Entre os projetos aprovados durante a 76ª sessão do ano, destaque para o projeto do vereador Rogério da Cazem. A matéria altera e amplia o decreto legislativo que institui a medalha Gilson de Cássia Carvalho. Com a mudança, a honraria, que se destinava a pessoas que comprovadamente desempenharam relevantes serviços em prol da saúde em São José dos Campos, agora passa a englobar empresas e instituições. Gilson de Cássia Marques de Carvalho foi um médico pediatra e especialista em saúde pública. Foi secretário municipal de saúde nos anos de 1988 a 92, secretário nacional de assistência à saúde no Ministério da Saúde e foi um dos idealizadores do SUS. Outro projeto aprovado na sessão, este de autoria do vereador Marcelo Garcia, denomina uma viela localizada no bairro Torrão de Ouro, de Viela Marisol Sandim Gadioli Araújo. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. Durante essa época do ano, é comum a ocorrência de temporais, eventos climáticos que inclusive estão mais intensos. E para assegurar apoio a quem vive em áreas de risco, os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a criação da política municipal de proteção contra enchentes e tempestades. A proposta é oferecer abrigo aos atingidos. As imagens assustam. Ruas e avenidas tomadas pela água. Uma cena recorrente em dias de tempestade. Em fevereiro de 2023, as fortes chuvas alagaram 48 casas em diversas regiões de São José, deixando muitos munícipes sem moradia. E para ajudar a resolver esse problema, a Câmara aprovou o projeto de lei da vereadora Dulce Rita, que cria na cidade a Política Municipal de Proteção contra Enchentes e Tempestades para desabrigados e pessoas em situação de rua. Bom, eu acho importante, principalmente pela gravidade ambiental que nós estamos passando agora. Coisas que eram eventos, eventualmente acontecia algum desastre natural, era meio raro, agora não, agora já virou rotina isso. Então eu acho que a prefeitura tem que se preparar, não só fazendo aquela rede de polícia, disso, daquilo, tem que se preparar na assistência mesmo às pessoas que são atingidas por esses eventos. A proposta surge como uma estratégia preventiva. De acordo com o documento, os abrigos serão alocados em bairros com histórico de enchentes e desastres naturais e serão ativados assim que o nível das águas ou ventos fortes representarem risco para a segurança dos moradores. Você tem que estar preparado, porque você já sabe os locais que são suscetíveis a esses eventos. Tem que fazer um planejamento, tem que investir nesse problema. E tem que investir também nas pessoas que são afetadas por esse problema, né? Essa assistente social destaca que a ajuda rápida é essencial para garantir não apenas a segurança física, mas também o bem-estar emocional das vítimas.
Geralmente as pessoas que pedem, elas pedem parte da sua história, né? Então os pertences que têm valores sentimentais, os pertences que têm valores materiais, além de todo o trauma, né? Além de perder documentos. Então assim, a gente vê que pede também o acesso à cidadania, né? E assim, quando você não tem um plano direcionado para onde essa pessoa vai, onde que ela vai dormir, como que ela, né? Qual é a rede dessa família para acolher de parentes, né, de amigos. Então é uma situação assim extrema, né, que impacta com certeza de diversas formas. A lei também estabelece que o poder público deve divulgar amplamente os locais dos abrigos e garantir condições humanitárias às pessoas acolhidas, como alimentação, higiene e apoio psicológico. O emocional realmente fica completamente abalado, né? E o material também, como que essa pessoa vai conseguir no dia seguinte manter o seu trabalho, como que ela vai conseguir levar a sua vida adiante, né? E a vida segue, né? Não para que você sofra aquele momento, para que você tenha, porque é um luto perder tudo isso, né? Então, ter um trabalho anterior a esse processo é importante de diversas formas, assim, tanto material como emocional, né? De acordo com a justificativa do projeto, a lei representa mais do que proteção física. É também um ato de solidariedade para minimizar os riscos à vida e à integridade dos joseenses, diante das crescentes mudanças climáticas. Aqui você pode evitar alguma coisa, que vem lá de cima você não evitou até agora, chegou até chegar a esse ponto que nós estamos vivendo. Então vamos fazer a parte governamental, né? Vamos fazer o que a prefeitura pode fazer. E outro projeto aprovado pelos vereadores estabelece princípios para nortear o atendimento especializado a crianças que ficaram órfãos de mães vítimas de feminicídio. Os números são preocupantes. A violência contra a mulher aumentou no Brasil. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que em 2023, 1.463 mulheres foram mortas no país, alta de 1,6% na comparação com o ano anterior. O feminicídio deixa famílias inteiras devastadas. Os filhos muitas vezes enfrentam uma dura realidade após perderem as mães. A gente entende e sabe que essa realidade ela acontece, mas a gente não discute os impactos na vida dessas famílias e especialmente na vida de crianças e adolescentes que passam a ser órfãos por uma perda que ela acontece de forma muito brutal nas suas vidas. Foi para acolher esses órfãos da violência que um projeto de lei de autoria das vereadoras Juliana Fraga, Amélia Naomi e Dulce Rita propõe um atendimento especializado e diretrizes para a criação de um programa que ampare crianças e adolescentes em situação de orfandade em decorrência da perda da mãe, tutora ou responsável legal vítima de feminicídio na cidade. Nós fizemos um evento aqui na Câmara. Essa pauta estava bem latente, porque tinha acontecido episódios aqui na cidade. Nós, vereadoras, nós três, conhecemos a família, conhecemos a pessoa. E a gente acompanha, né, o pós, com os filhos, com a família. Então, a dor já de ter perdido uma pessoa, vítima de feminicídio, e o que fazer? E agora, os filhos. E pessoas que não têm condições, né, de criar. Então, por que não ter um auxílio para essa família, para poder ajudar na criação dos netos? Tem outras que a gente acabou conhecendo que acaba ficando com sobrinhos. Então, pensando nas crianças que já têm o trauma psicológico, agora o financeiro precisa pelo menos arcar com isso. A justificativa do projeto ressalta que, além de problemas psicológicos decorrentes da perda da mãe, muitas crianças enfrentam dificuldades materiais, como acesso à moradia e alimentação. O texto destaca ainda a importância de analisar o afastamento do autor do crime para não gerar insegurança ou até mesmo desejos de vingança e que as políticas públicas de combate à violência contra a mulher se atentem à assistência devida aos órfãos. A gente quer que pelo menos ajude, auxilie a diminuir a dor, a lidar com a dor da perda, lidar com os traumas, lidar com a raiva, com o ódio, porque é isso que a gente escutou de filho, né, que acaba ficando com ódio do pai.
que quer fazer justiça, que quer revidar, que quer fazer a mesma coisa. Então, assim, precisa ter esse olhar, esse cuidado, para que quebre essa dor e que quebre esse ódio. Né, para que possa viver, vai sim, até cicatrizar, mas para que possa viver melhor, né? Para o professor do curso de Serviço Social da Univap, a assistência às vítimas também passa por um processo de acolhimento que ajude na compreensão da perda. A criança ela precisa ser acolhida por equipamentos profissionais especializados e que ela consiga elaborar, se isso é possível, com o menor dano possível, para ela falar da dinâmica com que ela foi brutalmente envolvida pela violência. Especialistas reconhecem que superar o trauma não é um processo fácil e que o amparo do poder público é essencial para que os órfãos do feminicídio possam seguir em frente. Primeiramente, essa família está sendo acolhida pelo Legislativo, que pensou num projeto de lei para elas. E a gente precisa dizer também deste papel daqueles que criam leis. São leis protetivas. Segundo, é repensar que acolhimento temos. Porque nós já temos vários serviços para criança e adolescente no município, né? Na área da saúde, da educação, da assistência social. Mas aqui nós estamos dizendo de um acolhimento especial para um grupo de crianças que, novamente eu reforço, brutalmente vivenciaram a violência. Então, este projeto, ele passa a dizer, nós queremos cuidar de você, e provoca as diversas políticas públicas a pensar em novas metodologias e pedagogias para atendimento dessas crianças e adolescentes órfãos pelo feminicídio. A gente fala agora de saúde. Estudo feito pelo Instituto do Coração, em parceria com a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Faculdade de Medicina da USP, mostrou que o nível de nicotina no organismo de quem usa o cigarro eletrônico pode ser até 6 vezes maior se comparado com a concentração encontrada em fumantes do cigarro convencional. O resultado sugere um risco maior de dependência. Luiz Felipe começou a usar o cigarro eletrônico porque era uma tendência e queria se sentir incluído no grupo de amigos. Era só de vez em quando, só para fazer fumaça, porque eu achava bonito, né, entre aspas, que não tem nada de bonito nisso. E depois começou a virar rotineiro. Tudo que eu fazia na minha rotina eu envolvia o cigarro eletrônico. Com o uso frequente do dispositivo, ele começou a sentir dificuldades para respirar durante as atividades diárias. Principalmente no esporte no qual eu faço parte, que é o mountain bike, atrapalhou no meu rendimento, tanto na minha respiração, que hoje em dia eu tenho problema de garganta e de respiração por conta do cigarro eletrônico. Os efeitos nocivos do cigarro eletrônico assustaram Luiz Felipe e depois de muitas tentativas, ele conseguiu largar o vício. Então, de começo foi bem difícil, porque eu já tinha tentado parar antes, só que o vício era tão grande que me dava abstinência com um dia após eu ter parado. Só que chegou uma hora que, como deu muito problema para mim de respiração, eu falei assim, não quero mais isso. Eu peguei e entreguei tudo para um amigo meu. Eu falei assim, não quero mais, pode ficar para você. E depois disso eu nunca mais usei. Um estudo do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP, em parceria com a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, mostra que a nicotina absorvida por usuários de cigarro eletrônico é 6 vezes maior do que pessoas que usam 20 cigarros comuns por dia. Além disso, o levantamento mostra que essas pessoas tentaram largar o dispositivo, mas não conseguiram por conta da alta dependência. Tipicamente, foi 400 nanogramas por ml nos usuários de cigarro e foi 2.400 em média nos usuários em média, gente. Isso já é 6 vezes mais. Mas tem gente que deu 3.000, 4.500 nanogramas por ml. Então, assim, é uma estupidez de dependência de nicotina. Então, são doses elevadíssimas de nicotina que fazem com que é um desafio enorme o próprio tratamento desses fumantes, porque eles estão altamente dependentes, altamente adictos. Essa dependência, ela tem algumas características, assim. A primeira delas é a tolerabilidade, né? Então, a pessoa vê ao longo, né, do uso uma necessidade de fumar numa frequência cada vez maior para atingir um bem-estar, para
atinge os efeitos iniciais, uma perda do controle, né? Então a pessoa não consegue escolher direito os momentos em que ela irá fumar. Inicialmente fumava só com os amigos, só à noite, só numa festa. Quando vê, ela já está fumando ao longo do dia, fumando de manhã. Além do potencial de causar dependência, a alta concentração de nicotina aumenta o risco de danos a vários órgãos do corpo. Nos primeiros semanas ou meses de uso, a pessoa pode ter EVALI, que é uma doença respiratória aguda grave, que é provocada, ela aparece muito com a Covid-19. Além disso, a inalação de metais está relacionada, por exemplo, como eu falei, o níquel, com câncer de seios da face, com câncer de pulmão. A inalação de acroleína e dessa massa de partículas ultrafinas com as doenças cardiovasculares. Como eu chamei a atenção, o derrame, que é o AVC, que acontece em idades mais precoces. O cigarro eletrônico, também conhecido como vape, é um dispositivo com um líquido que, quando aquecido por um circuito elétrico, se transforma em vapor. E o risco está exatamente nessa solução, que pode conter 2.000 componentes, entre eles nicotina e até solvente. São mais de 2.000 substâncias, a maioria de natureza ignorada, mas a gente sabe que para poder fazer o vapor tem o propileno glicol. Vapor é um nome enganoso, porque não é vapor de água, é fumaça mesmo. É o propileno glicol e a glicerina vegetal ou glicerol, que produzem a fumaça que carrega a nicotina. Então, a forma como é feito é diferente. Então, existe um aquecimento até 350 graus na maioria dos dispositivos, e aí podem haver, então, no cigarro eletrônico, para produzir essa fumaça, coisas diferentes. O que existe no cigarro eletrônico diferente do cigarro? Níquel, 2 a 100 vezes mais alto nos usuários de cigarros eletrônicos. Outros metais pesados também estão mais presentes. Então, por exemplo, quando você esquenta o filamento ou quando vaza da bateria, você acaba inalando lítio, bário, vanádio, uma série de metais. Um levantamento do IPEC aponta que em 2023, o número de usuários de cigarros eletrônicos no Brasil atingiu 2,9 milhões. Eles têm se tornado cada vez mais populares, especialmente entre os jovens. Além da nicotina, nesses compostos, né, nos líquidos que compõem a solução desses cigarros eletrônicos, então tem uma série de combinações de substâncias que fazem com que eles sejam mais atrativos. Então são substâncias que fazem com que eles tenham aroma e um sabor agradável, né? Então fala-se que assim foram encontradas mais de 290 combinações de sabores e de aromas que são possíveis de estarem nesses dispositivos, e isso faz com que eles sejam mais atrativos, que eles pareçam menos nocivos. E além disso, há também um desenvolvimento de um design atrativo, né? Então, são dispositivos que são interessantes, que chamam a atenção, que causam uma certa sedução, principalmente da população mais jovem. Especialistas reforçam que campanhas educativas são essenciais para coibir o uso e conscientizar a população sobre os riscos do cigarro eletrônico. Através da psicoeducação, né, mostrar quais são os malefícios dos cigarros eletrônicos, deixar bem claro de que não são inofensivos, de que eles não são melhores do que o cigarro normal, por exemplo, de que eles estão associados sim a riscos importantes, e uma regulação, né, uma regulação maior ao acesso, uma regulação maior à produção. A seguir, vereadores aprovaram um projeto de lei que estabelece normas e procedimentos para a instalação de infraestrutura de suporte para o 5G. É já já. Estamos de volta e a gente confere agora um balanço da sessão realizada na última terça-feira. Na 75ª sessão ordinária do ano, os vereadores aprovaram 23 requerimentos, 2 moções e 3 atas. Entre alguns dos requerimentos aprovados estão pedidos de informação à Prefeitura sobre a regularização da Vila Amélia, a atuação da Guarda Municipal em condomínio privado e sobre os valores pagos na obra da linha verde. Outro requerimento aprovado solicita ao PROCON que notifique a Sabesp sobre falta de água na região norte da cidade. E ainda um documento pedindo a intensificação de rondas da Polícia Militar. Ainda durante os trabalhos foi aprovada a antecipação do horário da 77ª sessão, na próxima terça-feira, dia 17,
para as 9 da manhã, seguida da 78ª, que aconteceria na quinta-feira. No Pinga Fogo, os vereadores abordaram temas como o Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado no dia 10 de dezembro, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, Natal Iluminado de Eugênio de Mello, critérios de priorização na fila de espera por procedimentos médicos na rede pública, falta de vagas em casa de repouso, manutenção em poliesportivo e bocas de lobo e sucateamento dos ônibus do transporte coletivo. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. Com o avanço da tecnologia, a cidade precisa estar preparada para o uso de novas ferramentas. E para garantir que isso aconteça, os vereadores aprovaram um projeto de lei que estabelece normas e procedimentos para a instalação de infraestrutura de suporte para o 5G. Está vendo esse poste instalado no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos? Ele é responsável por oferecer a tecnologia 5G para quem passa pelo local. Mas afinal, o que é o 5G? O 5G tem uma velocidade muito maior, uma eficiência, uma segurança muito maior do que o 4G. Por isso é importante que todos os municípios se preparem com a legislação, se preparem inclusive com a infraestrutura. E um projeto do vereador Tomás Henrique, aprovado na Câmara Municipal, quer expandir ainda mais essa tecnologia na cidade. A lei estabelece normas e procedimentos para a instalação de infraestrutura de suporte às estações rádio base do Serviço Móvel Pessoal, que são equipamentos que fazem a conexão entre os celulares e as companhias telefônicas. A ideia é viabilizar e acelerar a instalação de antenas 5G no município. É uma regulamentação que desburocratiza a instalação dessas antenas 5G em São José dos Campos. Hoje, quem quer, as empresas de telefonia, caso queiram instalar uma antena, tem todo um processo burocrático que passa pela prefeitura e a gente retira uma série de obrigatoriedades, de licença, prazo para a autorização da instalação da antena. Se a prefeitura perder o prazo ou demorar muito, automaticamente é aprovado e com isso a gente espera que a gente tenha as antenas, a estrutura, a infraestrutura necessária para que o sinal 5G chegue a todos os joseenses, todos os bairros, todas as regiões em nossa cidade. De acordo com a Anatel, apenas 18% das cidades do Brasil têm antenas compatíveis com a nova geração da internet móvel. São José é um desses locais. Mas, para que todas as regiões do município recebam um sinal 5G, o especialista acredita que é preciso desburocratizar a instalação da nova tecnologia. A Anatel já vem, inclusive, recomendando a todos os municípios para que eles não impeçam a chegada do 5G. E fazer uma legislação voltada a isso, sem dúvida nenhuma, é facilitar para que essa tecnologia, o quanto antes, esteja no Brasil, esteja nos municípios. A justificativa do projeto destaca que a instalação de antenas 5G vai exigir número de 5 a 10 vezes maior de estações de rádio base. Por isso, não é aceitável a criação de exigências além das corriqueiras e já previstas em lei federal, e nem sujeitar o solicitante a prazos indeterminados. Segundo o vereador, com a lei ficará mais fácil instalar as antenas 5G. São José está bem, é um dos municípios em São José dos Campos que está bem, mas não está melhor justamente porque muitas vezes essas antenas que as empresas de telefonia pleiteiam para que sejam instaladas em São José dos Campos, ficam paradas a burocracia da autorização na prefeitura. Com a sanção dessa lei, que a gente espera que o prefeito faça, essas empresas vão ter maior autonomia para fazer a instalação e garantir o acesso. A gente ainda recebe alguns bairros perguntando, puxa, eu vejo quando eu vou aí mais na região central, eu tenho acesso ao 5G, mas aqui no meu bairro ainda não tem. No meu equipamento, no meu celular, no meu notebook, a minha empresa aqui, a Beta, não tem uma tecnologia 5G. E o pequeno empreendedor, o microempreendedor, às vezes ele até consegue economizar uma internet a cabo se ele garantir uma boa conexão 5G. Então, tudo isso são pequenos detalhes que melhoram a vida das pessoas na ponta. Na cidade inteligente, o 5G já é realidade em locais públicos. Postes como esses já foram instalados na Avenida Andrômeda, Zona Sul, e no Jardim Aquários, na região oeste. Além disso, outras 11 luminárias inteligentes com antenas 5G integradas foram instaladas na Rua Coronel José Monteiro, no centro da cidade. Para o especialista, o 5G já é uma realidade no município.
pela lei de inovação, já está implantado na cidade de São José dos Campos o HV, alguns postes como esse, aqui no Aquários, aqui no Vale Sul, aqui dentro do Parque Tecnológico, entre outros lugares, como também já temos em vários estados de todo o país. Ainda sobre o trabalho da Câmara, os vereadores aprovaram um projeto de lei que garante a pessoas com suspeita de doenças raras o encaminhamento prioritário na rede de saúde para a confirmação do diagnóstico. A espera por um diagnóstico de uma doença rara é longa e muitas vezes dolorosa. Consultas frustrantes, exames que não dão respostas e o medo de nunca saber o que está errado. Mas essa realidade pode mudar em São José. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade um projeto de lei que garante prioridade de atendimento a pacientes com suspeita de doenças raras. A autora do projeto, a vereadora Dulce Rita, afirma que o objetivo é agilizar os atendimentos na saúde pública. Essas doenças raras, que são, por ser raras, têm um diagnóstico muito demorado. Então, o que eu estou pedindo é o seguinte, tem a suspeita, vamos ver o que está, vamos começar o tratamento imediato, porque essa demora prejudica muito, afeta muito a vida das pessoas, afeta muito a qualidade e o bom resultado dos tratamentos. Para a parlamentar, a criação da lei leva esperança para quem luta contra o desconhecido. A justificativa do projeto destaca que as doenças raras causam muito sofrimento àqueles que são acometidos e aos familiares pelo diagnóstico tardio e pelas dificuldades encontradas no acesso ao tratamento. Hoje mesmo estava com uma moça aqui dentro, que ela estava com uma doença, a fibromialgia, esperando há muito tempo ser atendida pela rede. Ela só conseguiu atendimento através do Ministério Público, da Defensoria Pública. E quando conseguiu o diagnóstico e isso começou o tratamento, ela já estava com câncer avançado. Já tinham pegado até o intestino dela, tudo por causa de uma fibromialgia que não foi cuidada a tempo. Isso nós estamos vendo aí o tempo todo, aí lúpus, muitas doenças aí que podiam ter melhor atenção no diagnóstico, melhor atendimento no exame. O Ministério da Saúde classifica como doenças raras aquelas que atingem 1 a cada 2.000 pessoas. A estimativa é que existam entre 6 e 8 mil tipos diferentes dessas doenças em todo o mundo. E o tempo é um fator crucial no tratamento. Vamos cuidar direito, que fica mais barato, fica mais rápido. E é bom para o poder público que economiza, e é bom para o paciente que sofre menos e tem um melhor resultado na frente. Os sintomas das doenças raras podem ser difíceis de identificar e muitas vezes são confundidos com outras condições mais comuns. Essas manifestações podem ser um desafio para médicos e pacientes. 85% aí das condições raras são genéticas. Então, é baseado em estudos genéticos. O nosso país ele tem capacidade, sim, de fazer estudos genéticos e, hoje em dia, com a globalização, esses materiais eles também podem ir para outras partes do mundo para o diagnóstico, a análise do material ser feita lá e vir o laudo para a gente. Eu acho que talvez o mais complexo seja a odisseia que esse paciente participa, até do momento que eles têm uma suspeita, até ele chegar em centros especializados, porque não são todos os centros, são centros terciários de atendimento, ele conseguir fazer o exame, ter a suspeita e fazer o exame direcionado. Com a aprovação da lei, a espera deixa de ser um obstáculo, mas a médica alerta, tão importante quanto diagnosticar é tratar. O diagnóstico possibilitará que mais pessoas tenham esse diagnóstico, sejam tratadas e a sociedade como um todo de saúde entenda a importância de desenvolver fármacos. Existem leis, inclusive, que, entre aspas, obrigam as indústrias a desenvolverem fármacos nesse sentido. Porque como não são doenças prevalentes, tende-se a desenvolver para aquilo que é comum, mas a gente não pode deixar essa população desassistida. A gente traz agora dados preocupantes. 40% dos médicos do Brasil sofrem com algum tipo de transtorno mental, como ansiedade e depressão. Entre as razões apontadas está a carga horária excessiva de trabalho. Ansiedade, depressão, burnout, problemas cada vez mais comuns no nosso dia a dia.
Assim que apresentamos sintomas desses distúrbios, o indicado é procurar ajuda médica. Mas e quando os próprios profissionais de saúde sofrem com esses transtornos? Um estudo realizado pela AFIA, Centro de Educação e Soluções para Práticas Médicas, aponta que cerca de 40% dos médicos do Brasil apresentam transtorno mental, como depressão, ansiedade ou burnout. Essas questões da jornada de trabalho muito grande e a pressão muito grande por resultado e por estar lidando com situações muito traumáticas, muito perigosas e que muitas vezes envolvem uma questão de risco, né, de vida e morte, isso gera muito estresse e aí o médico acaba incorporando isso, né? E se ele não está se cuidando, o mundo mental acaba sendo afetado. A pesquisa intitulada Qualidade de Vida dos Médicos, realizada entre julho e agosto deste ano, também mostrou que os profissionais de saúde estão trabalhando mais de 50 horas semanais. A rotina, muitas vezes exaustiva, pode levar os médicos ao esgotamento físico e mental. Eles têm uma demanda de trabalho muito alta, eles atendem muitas pessoas, muitas vezes até em ritmos muito intensos e com muitas poucas pausas, e também da própria realidade do convívio médico, né? São muitas pessoas feridas, muitas questões de luto muitas vezes, então isso vai ocasionando numa deterioração da saúde emocional, e todo mundo, né, ninguém é de ferro, então a gente precisa de pausa. E muitos desses profissionais não procuram ajuda para realizar o tratamento. Segundo a pesquisa, os motivos apontados pelos médicos são falta de tempo e dificuldade de acesso aos serviços de apoio. Além disso, o psicólogo destaca outro motivo: o estigma associado ao tema. Eles focam tanto na parte externa, no organismo, máquina humana, e esquecem do organismo subjetivo, emocional. Então, eles dão pouca vazão a isso, né? Então, dos médicos que eu tenho experiência de atendimento, eles nunca olharam para si em uma psicoterapia ou um olhar mais aprofundado, pesquisam, leem, estudam muito a questão física, mas a questão mental e mental deles mesmos, eles jogam debaixo do pano e muitas vezes nem dão a devida atenção. E aí vem todas as dores e as dores emocionais. E todos esses problemas comprometem muito o desempenho dos profissionais no trabalho. 50% dos entrevistados pela pesquisa concordam que o estresse já os levou a erros médicos. Se o médico não está bem mentalmente, isso reflete não só nele, né, no estado mental dele, mas reflete também na conduta dele, né? Então, se ele não está dormindo bem, se ele está deprimido, se ele está muito ansioso, se ele está muito irritado, ele está muito nervoso, isso vai ter um reflexo para o paciente. Então, assim, é fundamental que o médico esteja bem em relação à saúde mental, para que ele possa trabalhar de uma maneira adequada. Além do lado profissional, a vida pessoal da categoria também é afetada por conta dos transtornos mentais. Desde problemas de relacionamento, problemas no trabalho, problemas com alcoolismo, uso de drogas, burnout também, não consegue criar relações sólidas, relações autênticas, muitas vezes caem em processos depressivos muito profundos, então de todas as ordens. Às vezes também é aquela bulimia, ou um excesso de comida, ou uma falta de comida, então perda de peso, falta de distormia corpórea de se enxergar, então todas as patologias. Para trazer qualidade de vida, suporte e acolhimento à comunidade médica, a APM, Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos, realiza ações com foco na prevenção dos distúrbios mentais. E ela promove, né, inúmeros debates, né, no meio médico, na forma de congressos, de seminários, né, de discussões, para tentar entender, né, o que está acontecendo aí do ponto de vista, né, da saúde de maneira geral, e isso, claro, que os médicos podem ter acesso e participar dessas discussões. Os especialistas acreditam que os profissionais precisam quebrar o tabu das doenças mentais e humanizar a figura do médico como um ser humano, que também enfrenta dificuldades ao longo da jornada. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer-se como um ser humano que precisa e necessita de ajuda, e o segundo passo é realmente buscar uma ajuda. A psicoterapia, que é uma ferramenta que eu trabalho, mas tem tantas outras, tem religiosidade, tem grupos de estudo, grupos de partilha. No próximo bloco, Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 76 anos. Os vereadores concederam a Valéria Specotto o título de cidadã joseense.
A honraria reconhece os serviços prestados à comunidade. Valéria Cristina Rodrigues da Silva Especoto recebeu o título de cidadã joseense em cerimônia na Sala Betinho, na Câmara Municipal. A honraria, destinada a pessoas que não são nascidas em São José dos Campos, mas desempenham um papel de destaque na cidade, foi entregue pelo vereador José Luiz. Ele ressaltou a importância da trajetória de Valéria para a cidade. Ela tem um currículo extenso de pessoa que estudou, que cresceu na vida, que dentro de uma empresa pôde ajudar o crescimento da empresa, a gerar postos de trabalho. Para mim é uma honra também, porque a comunidade foi que escolheu a Valéria. Eu sou apenas um canal aqui que fiz o projeto e no dia de hoje nós estamos entregando esse título merecido para ela, que é a maior honraria que a Câmara Municipal pode dar a uma pessoa. Nascida em Santo André, aos 10 anos de idade, se mudou para Caçapava e em seguida para São José. Teve uma vida dedicada aos estudos. Cursou engenharia química na USP de Lorena. Fez carreira na Johnson & Johnson, onde trabalhou por 30 anos, com atuação em diversos países. Entre os destaques da carreira estão a contribuição técnica para a criação da Lei da Cadeirinha no Brasil, vacina da Covid, ambiente livre de tabaco e ações de prevenção ao HIV/AIDS. Eu construí toda a minha carreira, minha família, né? Meus filhos são nascidos aqui, né? Tenho 2 filhos, são nascidos em São José. Eu sempre tive muito acolhimento em tudo que eu tentei fazer aqui, né? E que eu fiz. Familiares e amigos de Valéria estavam presentes na cerimônia para prestigiá-la. O casal de filhos, Bruna e João, falaram sobre o orgulho que tem da mãe. Eu tenho também muito orgulho de ver todo o trajeto da carreira dela, desde de mãe como empresária, né, até ela chegar onde ela chegou. Então, sim, é bem gratificante estar aqui. É muito orgulho ver ela conquistando isso, né, depois de tanto tempo trabalhando, tanto tempo dando tanto para essa cidade. Eu e minha irmã, a gente é nascido aqui e agora é um orgulho que minha mãe também possa ser chamada de cidadã de São José. Valéria, que escolheu São José como a cidade do coração, foi escolhida de volta ao receber a homenagem. Ela expressou a alegria ao se tornar oficialmente uma cidadã joseense. É uma grande honra, né? Eu acho que é o título mais importante, mais significativo que eu já recebi. E meu coração está cheio assim de gratidão e humildade, né? De fazer parte agora oficialmente dessa cidade que eu tanto admiro, né? E afirmando meu compromisso, né? Que esse título ele representa para mim esse compromisso de eu continuar colaborando, né, inspirando, contribuindo para o progresso e o bem-estar dessa cidade. E a Câmara Municipal também entregou a Hanzi Youssef o título de cidadão joseense durante a sessão solene realizada na casa. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, Hanzi Youssef Tarra recebeu o título de cidadão joseense. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas na cidade, mas desempenham papel de destaque em São José. A homenagem foi iniciativa da vereadora Amélia Naomi, que ressaltou a trajetória dele na cidade. Ele é um libanês que veio para cá, trabalhou, conquistou, né? Montou a mesquita, né? Que é bem importante para manter a cultura, os estudos. E ele tem toda uma história junto ao comércio em São José dos Campos e Jacareí. É um grande empresário que foi vencedor. Nascido na cidade de Lucy, no Líbano, Hanzi Youssef Tarra veio para o Brasil com 26 anos de idade em busca de uma vida melhor. Aqui se casou com Randa Abudonitá e escolheu São José dos Campos para criar os 4 filhos. Hanzi trabalhou por 10 anos como vendedor porta a porta e após esse período conseguiu abrir lojas de móveis em Jacareí. Hanzi também fundou a Sociedade Islâmica de São José dos Campos. Amigos e familiares também ressaltaram a importância do trabalho de Hanzi para a cidade. O trabalho dele é muito importante, ele já ajudou muitas pessoas aqui em São José, independente da religião, independente do costume, né? Então, todas as pessoas que chegavam aqui em São José e procuravam por ele sempre foi o primeiro a ajudar, e ajudava de coração. Então, esse trabalho dele foi muito reconhecido, e por isso essa homenagem de hoje, né? Estamos muito felizes. Primeiro, Sheik, líder religioso para São José dos Campos. O senhor Hamza Tarra
ele é presidente da Sociedade Beneficente Muçulmana. Então, 2000 até 2024 agora, ele trabalhava junto pela causa de Deus, pela a nossa comunidade, pela a nossa humanidade. Após receber o título das mãos da vereadora Amélia Naomi, o homenageado Hansen Youssef Tarra expressou alegria e gratidão ao se tornar oficialmente um cidadão joseense. Estou muito contente, eu agradeço vocês, eu agradeço a vereadora Amélia, e eu muito feliz com isso, lógico. Nunca teve uma festa bonita como essa aí. Nos últimos 3 meses, 53% dos brasileiros não leram nem mesmo uma parte de um livro. É o que aponta o estudo Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto IPEC. Desde a infância, os livros sempre foram os melhores companheiros do Alan, essenciais para a formação pessoal e profissional do redator. Eu venho de família humilde. Eu acho que aquilo que meus pais não me puderam me ensinar por não terem a vivência, a experiência, os livros foram preenchendo essas lacunas. E aí eu acho que eu devo muito hoje aos meus pais, à minha formação em casa, mas também aos livros. Eu não seria o que eu sou hoje se não fossem os livros. Mas no Brasil, os hábitos da leitura apresentam queda. Pesquisa divulgada pelo Instituto ProLivro apontou que nos últimos 3 anos, 53% dos brasileiros não leram nenhuma obra. Pela primeira vez na série histórica da pesquisa, o número de não leitores é maior do que o de leitores. O levantamento ainda apontou que em 4 anos, o país perdeu cerca de 6,7 milhões de leitores. Um desafio para as bibliotecas, que precisam se reinventar para tentar reverter o quadro. É um grande desafio, tem um hábito também, mas a biblioteca geralmente faz oficinas, teatro, visita monitorada, para poder estar trazendo os alunos e das escolas e também os munícipes, né, para dentro da biblioteca. A leitura contribui para o desenvolvimento do senso crítico. É essencial na formação cultural e intelectual do cidadão e também possibilita ampliar o vocabulário e os horizontes para novas possibilidades. É a descoberta de outros mundos, né? Tá podendo viajar sem sair do lugar e assim, transformação da pessoa, né? Seja no formato físico ou digital, o importante é dar o primeiro passo para desenvolver o hábito da leitura. O Alan, que a gente conheceu no começo da reportagem, não abre mão de tirar um tempinho para os livros. Eu tento ler pelo menos 1 hora ali por dia, pelo menos no mínimo, e eu leio livros digitais também, só que com menos frequência do que eu gostaria. Mas prefiro o físico ainda, o papel. Você já ouviu a expressão catfish? Essa é uma prática que acontece em ambientes digitais, quando alguém usa um perfil falso para enganar outra pessoa, através de envolvimento emocional. A intenção é manter uma relação fictícia e extorquir a vítima. O novo amor pode começar a qualquer momento, inclusive em um aplicativo. 24% dos brasileiros já tiveram relacionamentos com pessoas que conheceram na internet. Algo comum hoje em dia, mas que requer cuidado. Às vezes, as aparências enganam no meio digital. É o chamado catfish, quando uma pessoa finge ser outra. Tudo começa com um suposto relacionamento, mas se transforma em um golpe. Cria-se uma persona, cria ali uma identidade falsa com o objetivo de enganar outras pessoas, tá? Então, os catfishers, que são as pessoas golpistas que aplicam essa técnica, acaba roubando fotos de pessoas, identidade de pessoas, e aí vai dos seus níveis, né, de até onde aquela pessoa quer chegar, até onde ela quer até onde ela quer se apresentar ali de forma mais convincente, né? Então, vai roubar de fato
todas as informações da pessoa e essas informações que, de certa forma, já está publicamente exposta. A partir daí, surgem diversos pedidos, como transferências bancárias e pagamento de contas. Em situações mais graves, há chantagens e ameaças. Ainda de acordo com o especialista em cibersegurança, tudo se baseia no conceito de engenharia social. A engenharia social é a arte de fazer com que as pessoas façam o que a gente quer. Por exemplo, eu posso extrair informações de você, não necessariamente extrair de você, mas pego as suas informações que já estão públicas na internet, o que você anda fazendo ali no Facebook, colocando uma foto ali do lugar que você está. Acabei de chegar no lugar, tirei uma foto, cheguei no lugar, estou comendo, estou saindo. Então a gente acaba pegando todas essas informações, Facebook, LinkedIn, Instagram, justamente para criar uma persona, para saber quais são os seus gostos, interesses. Uma vez que a gente tem posse dessas informações, depois a gente vai ganhar a confiança da vítima. Se ver numa situação como essa traz impactos emocionais. A exposição de aspectos íntimos ou vulneráveis da vida pessoal pode trazer diversas consequências para a vítima. A gente pode entender que tem ali alguma fragilidade emocional. Pode não ser uma grande fragilidade, mas talvez de um momento que trouxe, né? Então, um luto, um término recente, né? E a pessoa está ali com aquele buraco. E aí vem uma pessoa que a gente não pode ignorar que tem esse poder de manipulação e aproveita dessa fragilidade para construir o que ele quer ali através desse relacionamento na base da confiança e fantasia. No Brasil, ainda não há legislação específica para o catfish. Mas essa advogada explica que esse golpe pode envolver crimes como falsidade ideológica, extorsão, estelionato, fraude eletrônica, assédio e difamação. Ela começa esse contato com aquela outra pessoa e depois já vem um pedido atrelado a isso, seja um pagamento de conta, seja em dinheiro, seja um benefício de alguma forma. Sempre vai ter um pedido por trás desse relacionamento, não é um interesse emocional. Tá? Por isso que a gente caracteriza como sendo um crime, porque a pessoa já está elaborando, montando aquele perfil, já está conectando com aquela ou aquelas pessoas, porque normalmente são várias pessoas, para poder ter um benefício financeiro ou algum outro tipo de benefício advindo desse relacionamento, suposto relacionamento, né? Outro ponto importante é que, se as informações trocadas em conversas confidenciais forem divulgadas, a prática pode ser enquadrada na Lei Carolina Dickmann, que prevê pena de até 2 anos de prisão e multa se houver prejuízo econômico para a vítima. Tem ainda as penalidades previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Mesmo assim, o melhor caminho ainda é o cuidado e a prevenção contra esse tipo de exposição. A gente tem que tomar cuidado um pouco por conta da exposição. Não adianta, a nossa vida tornou-se exposta, então as pessoas publicam os interesses, elas publicam o que elas estão fazendo, elas publicam sonhos, elas publicam tudo aquilo que elas almejam. E o ambiente virtual tornou-se um espaço para quem tem a intenção, né, ruim de proporcionar esses golpes. A atenção aos aspectos emocionais e psicológicos também pode fazer a diferença. A psicóloga explica que entender as próprias vulnerabilidades pode ajudar no reconhecimento de relações inseguras. Se ela está ali atenta ao estado emocional dela, se ela está ali com uma boa autoestima, se ela está ligada com as fragilidades emocionais dela, se ela sabe os pontos fracos, digamos assim, da personalidade dela e da fase que ela está passando, ela automaticamente está se prevenindo contra esse tipo de golpe. Quando a gente está se relacionando, a gente dá uma aula para o outro de limites, né? Então, a falta de questionar incoerências está ensinando para o manipulador que ele pode continuar fazendo isso. 76 anos atrás, em 10 de dezembro de 1948, foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento representa um marco na história de proteção aos direitos humanos e uma inspiração para constituições de estados democráticos.
São 30 artigos que estabelecem garantias e liberdades fundamentais aos seres humanos, entre eles a liberdade de pensamento, consciência e religião. Mirilene, Lígia e Sandra têm algo em comum: o amor pela religião. Cada uma exerce a crença que escolheu, da maneira que se sente bem. Uma católica, outra umbandista e uma adventista. A Umbanda, para mim, ela é energia, nós somos pura energia. Então, quando você doa energia, você recebe energia. Então, a Umbanda é isso, né? São mentores espirituais que estão aí nos auxiliando para que a gente faça caridade e faça sempre o melhor. Então, a religião, ela veio para nos tornar pessoas melhores. Então, quando eu me torno uma pessoa melhor, isso quer dizer que eu estou no caminho certo. E assim você tem que multiplicar essa sementinha, né? Na minha casa, todos nós somos adventistas, seguimos a mesma fé, né, a mesma condição de religião. E somos assíduos, frequentamos os nossos cultos aos sábados pela manhã, aos domingos à noite, às quartas-feiras, né? A religião, ela tem uma grande importância, a fé, ela tem uma grande importância. É importante dizer que, antes de qualquer questão de placa de igreja, né, nós cremos em um só Deus. Nós cremos nesse Deus que é criador, que Ele é eterno e que Ele cuida de cada um de nós em sua misericórdia, em seu amor. Eu sou católica, eu nasci no catolicismo. Na minha vida, assim, a religião, a fé sempre foi muito importante. Teve alguns momentos aqui na minha casa que a gente passou por momentos relacionados à saúde, né, por mim mesma, e que essa parte de religião e fé ficou muito assim, muito ligado entre nós, entre amigos, né, de oração. Se hoje elas podem praticar livremente a religião que escolheram, a Declaração Universal dos Direitos Humanos teve um importante papel nisso. Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, o documento foi elaborado por diversos países do mundo, como uma resposta imediata às atrocidades cometidas nas 2 guerras mundiais. Mas não só isso, é como uma norma comum a ser seguida por todos os povos e nações. Veio nesse contexto pós-guerra, onde o mundo inteiro convergiu de que foi inaceitável a guerra chegar onde ela chegou, dos primórdios dela em 1938, 39, daquele aquecimento do nazismo, até 45, 46, onde lá em 10 de dezembro acontece aí a Declaração Universal, depois de muitas batalhas políticas e sociais, e se viu que seria um marco para não ocorrer mais. Então, todas as nações, e essa Declaração Universal foi encabeçada por todas as nações da ONU, né, os signatários à época, foram fazendo seus compêndios legais sobre liberdade religiosa, liberdade política, liberdade de expressão, liberdade financeira. A Declaração Universal dos Direitos Humanos possui 30 artigos, que tratam de questões como a liberdade, a igualdade, a dignidade, a alimentação, a moradia, o ensino, inclusive a religião. O artigo 18 diz: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Para Mirilene, Lígia e Sandra, a garantia desse direito é essencial para que todos convivam em harmonia. Eu acho que todos têm esse direito, todos têm que se sentir seguro em poder falar de qual religião ele é, seja católico ou qualquer outra religião, sem que seja julgado, sem que seja apedrejado, sem que seja espancado na rua. Esse direito veio para mostrar que as pessoas elas têm a liberdade de escolher a sua religião e de poder manifestar ela de várias formas, fazendo eventos, divulgando. Poder saber que eu tenho, né, essa liberdade de escolher, a liberdade de vivenciar a minha fé, sem sofrer danos por isso, né? E quando eu falo em danos, eu estou envolvendo os danos tanto psicológicos, como psicossociais, como também os danos físicos, né? E a gente vê muitas pessoas em outros locais vivenciando isso, né? Perseguição por questão religiosa.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 76 anos em 2024. O documento é um marco na história dos direitos humanos. Inclusive, inspirou a criação de muitas constituições do mundo e de democracias recentes, como a Constituição Brasileira de 1988. O documento é tão importante que é o mais traduzido do mundo, em mais de 500 idiomas. E mesmo com amplo alcance, a declaração completa quase 8 décadas, sob ameaças e desafios que renegam os direitos humanos. O que a gente sente hoje, eu falo assim como membro, né, da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui de São José dos Campos, é uma intolerância. E nenhuma intolerância pode ser tolerada. Intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância de sexualidade. Direitos humanos para humanos, ponto final. A declaração é para humanos. Se ele é afro, se ele é chinês, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é de uma extrema seita, se ele é de uma religião mais ortodoxa que é aceita, ele é humano. Então, esse humano tem que ser tratado como humano. E o preconceito e a intolerância religiosa são males que ferem esses direitos. Mas o respeito é o caminho para que todas as pessoas convivam em paz, independente da religião ou qualquer outra escolha. As pessoas tratar mal, desprezar, porque, nossa, ela é umbanda, nossa, ela é evangélica, eu acho isso um absurdo. Então, dentro da minha família tem muito essa coisa de cada um seguir o seu caminho. E eu acho muito importante cada um respeitar o seu espaço. Deus é único, né? Eu acredito que uma conversa entre religiões ela é interessante, porque faz com que as pessoas entendam que existem várias, cada um escolhe a sua, respeitando a outra. Porque aquilo que a minha religião ela conquista, ela demonstra que as outras religiões também estão aptas a galgar e a conquistar a respeito de partindo, na verdade, de uma única palavra, né, que é o respeito. Respeito pela liberdade de cada pessoa de escolher a sua fé e a sua religião. O Semana Legislativa fica por aqui. Obrigado pela companhia. Um ótimo fim de semana para você.